O tema de hoje que eu separei são 2 conhecimentos que te fazem vender mais seguros, mais planos, mais consórcios. Eu julgo que esses 2 conhecimentos, eles formam a base para vocês conseguirem expandir qualquer tipo de estratégia. Então não importa como você vai atrair, se você vai tentar vender no WhatsApp, esses são 2 conhecimentos de base. Um deles eu inclusive falei ontem dentro do programa Acelerador Faixa Branca, aquele programa onde a gente acelera as pessoas, os corretores, para ter uma presença digital. Eu falei desse conhecimento ontem e aí eu decidi trazer para vocês hoje. E é interessante como a gente às vezes lê alguma coisa que tem relação com o tema, né? Depois que eu falei sobre esse conhecimento de base ontem no Acelerador, eu fui ler um livro, estou lendo um livro do John Maxwell. Ele escreve livros sobre liderança, e a gente, né, precisa liderar, às vezes a família, às vezes funcionários, às vezes a gente precisa liderar a tua base de leads para serem convencidas a fazer alguma coisa. Esse é o jogo, né? E ele diz o seguinte, nesse livro, a frase que ele falou olha, no final, as pessoas são convencidas não pelo que você está falando, e sim pelo que elas interpretaram. Uma mega sacada isso aí, uma mega sacada. E percebe que às vezes a gente fica pensando, esse negócio de convencimento não é para mim, não tem nada a ver, mas a gente está tentando convencer um outro ser humano toda hora. Toda hora a gente está tentando convencer. Desde que a gente é criança, por exemplo, os meus filhos, eles ficam tentando me convencer toda hora que eles não querem comer feijão, que não quer comer tomate, que quer assistir YouTube, né? Deve acontecer aí na casa de vocês também. Só que quando a gente é criança, né, e eu vejo isso com os meus filhos, a gente usa umas técnicas bem rudimentares para tentar convencer, né? Porque o cérebro não está desenvolvido para articular pontos. E o que a criança usa? Ela usa birra, né? Ela tenta convencer o adulto na marra e se joga no shopping, etc. E dá para vocês, como vendedores, como especialistas, convencer uma pessoa a contratar o seguro de vida fazendo birra? Tem como, né? A gente precisa evoluir na forma como a gente convence as pessoas com algo mais avançado. E os profissionais de vendas, que somos nós, a gente tem que convencer pessoas o tempo todo. Essa é a nossa função. Às vezes você está, inclusive, fazendo algo que você não considera uma venda, que é uma consultoria, onde você tem opções de coberturas e você, no fim, vai convencer. Você vai ter que usar argumentos para construir uma narrativa que, no fim, vai convencer. Só que isso vai além, né? Nós que fazemos parte da tribo 30 em 30, onde a gente tem que fazer esse convencimento na internet, a gente está toda hora tendo que convencer uma pessoa através de um post que a gente faz, a comentar, a clicar, a mandar um direct. Quando você recebe um lead, olha que louco isso, vocês já pararam para pensar? Quando você recebe um lead, você manda um WhatsApp para a pessoa. Nesta mensagem do WhatsApp, se você não tomar cuidado, a pessoa não responde para você. Então, o jogo de toda ação sua tem que ter uma reação é um jogo sério de ser jogado. Começa a colocar a mão na consciência hoje de o que você está fazendo hoje que você espera uma ação. Por exemplo, a galera do conteúdo em jejum, né? Minha galera aí que faz o conteúdo em jejum, que não começa o dia sem publicar o conteúdo. O teu conteúdo de hoje, ele precisa ter um destino, né? Você tem que esperar alguma coisa do teu conteúdo de hoje. Seja um engajamento, seja alguém se interessar pelo assunto que você está abordando e perguntar mais, tem que ter. Só que
se você não estruturar isso de uma forma que venha a uma ação, ela não vai vir. Ela não vai vir. Bom, e tem duas coisas que te ajudam muito. Agora que vocês já entenderam que quando você faz uma ação, você tem que fazer ela de uma forma estratégica para ter a reação, e isso é base para tudo, agora você precisa entender as duas coisas que te ajudam com isso. E tem duas coisas muito poderosas, tá? E é o que eu falo, isso é conhecimento de base. Conhecimento de base. Se você entende essas duas coisas, qualquer ação de estratégia que você implementa se torna muito mais eficaz. No sentido de, você pode fazer menos intensidade, porque ela é mais precisa. Você pode fazer mais rápida, porque você já entendeu o processo, ela vai ser mais eficaz. Então, vamos lá falar da primeira coisa. Então, só abre aí um loop mental em vocês. Eu vou falar de duas coisas que vocês precisam dominar, né, e para serem mais eficientes em receber respostas. A primeira é gatilhos mentais. Toda hora eu falo isso, inclusive quando que eu falo bastante de gatilho mental? Nas landing pages, né? Quando a gente está criando landing page, eu falo bastante de gatilho mental. E por que eu falo disso? Porque a landing page também é uma ação, uma pessoa chegou através de um clique na página e o que você espera? Que ela preencha um formulário ou te mande um lead. E existe uma barreira entre isso acontecer, né? Existe uma barreira e como que você baixa o nível de bloqueio da pessoa colocar o e-mail, colocar o telefone, colocar os dados certos, através de gatilhos mentais. Então vamos lá falar do que é essa parada de gatilho mental e como que você estuda mais sobre isso. Primeiro, entenda que gatilhos mentais não são coisas ruins não, tá? Isso aí é um assunto de psicologia, é estudado por PhDs no mundo inteiro. A maior autoridade sobre isso é o Robert Cialdini, que escreveu já 2 livros espetaculares, um já está na 2ª edição, Pré-suasão, né? E depois o Armas da Persuasão, que já está na 2ª edição. Muito, muito bom esses livros. Gatilhos mentais são estruturas de linguagem, são coisas que você vai escrever, que você vai falar, que vão ajudar uma pessoa a cumprir com a sua chamada de ação. Então, se você faz um post clássico, esse aqui, e é um post que muitos Top Guns fazem. Eu vejo direto, fico super feliz. Quem é o Top Gun? É quem já fez, é o corretor que já fez 30 vendas em 30 dias. E olha só um post clássico que ele faz. É o post que usa o gatilho mental da prova social. Existem vários gatilhos mentais. Dentro do livro do Robert, ele fala de todos. Vou até falar de alguns aqui. Mas o gatilho mental da prova social, ele apresenta evidências de que outras pessoas já experimentaram o que você está falando. Então, o clássico é a das avaliações do Google. Então, a gente usa estruturas de evidência de prova social, porque num restaurante, quando você vê um restaurante com as mesas cheias, o buffet tá com fila, etc., isso te dá a indicação que é um bom restaurante. Mas e o corretor de seguros, né? O corretor de seguros não tem fila, né? Então o que dá uma indicação que o teu negócio é um bom negócio? Avaliações do Google é uma das maneiras. Então o post clássico é o post do print das avaliações do Google Meu Negócio. E aí, através disso, você já apresentou um gatilho mental. Através disso, você conta a história e faz uma chamada de ação. Esse é um post. Mas este mesmo gatilho mental, você usa onde? Na página, na landing page. Usa na landing page. Quer ver? Vocês querem ver isso aqui na prática? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou conseguir, deixa eu ver. Se eu conseguir matar aqui, ó. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Vou mudar aqui. Então, ó, aqui é uma landing page. E aí, isso aqui é uma imagem. Mas tem aqui, ó, a prova e uma landing page. Uma prova de que tenha muitas avaliações. Então, o que acontece com uma pessoa que entra nessa landing page? Porque ela viu, né, o tanto de avaliações e é tudo 5 estrelas, ela se sente com menos risco. Porque na cabeça da pessoa bom, se tantas pessoas já avaliaram com 5 estrelas, chances são que isso aqui não é esses sites
que colocam ali para vender lead para corretor de seguros, porque tem muito isso. Tem muito. E o consumidor, ele saca essas coisas, né? Quando não parece que é um negócio, que tem um dono, que tem uma dona, ele vai saber, bom, vai me ligar um call center aqui, ou vão pegar meus dados e vão vender, porque é isso que acontece. Esses vendedores de leads, eles fazem isso, pegam uma landing page, põe um formulário, e como você se diferencia? Porque esse é o jogo. O jogo é se diferenciar, fazendo esse tipo de coisa. Tem como algum outro corretor ter as avaliações que você tem? Não tem. Então esse é o primeiro gatilho social que é bom você usar, né? O gatilho social da prova social. Mas tem um monte de outros. Um que é bem legal de você usar é o gatilho mental da história. Seres humanos são criaturas sociais. Dá uma olhada em toda vez que tem na Netflix um hype, que é aquelas séries que todo mundo fala hoje, é o Round 6, né? O Squid Game. Todo mundo fala. Mas o que tem por trás disso? É uma história diferente. Então, sempre que você conseguir contar uma história, as pessoas se sentem atraídas. E essa narrativa é importante, é o gatilho mental da história. Nessa história, você consegue colocar procedência, você consegue colocar... O que é procedência? É inserir em uma história que você está contando a tua história. E eu vou mostrar isso na prática, é meta-aprendizado para vocês. Eu vou contar na prática, agora que eu vou explicar um outro gatilho que é muito poderoso. Esse é muito poderoso, que é o da reciprocidade. O gatilho mental da reciprocidade é você dá alguma coisa para receber alguma coisa. Então você primeiro começa oferecendo para depois voltar. E aí, então, meta-aprendizado. Eu vou explicar o gatilho mental da reciprocidade, como você pode dar alguma coisa para depois vender muito, usando uma história, o gatilho mental da história, tá? Ó que louco que vai ser isso. No livro do Robert Cialdini, ele conta essa história, ele conta a história do maior vendedor de carros dos Estados Unidos. Se você acha que é difícil vender seguro por N motivos, imagina vender carro, né? Imagina vender carro que em concessionária é tudo igual, você vende literalmente o mesmo modelo que qualquer outra concessionária tem, é o mesmo vendedor, né? Não tem diferenciação nenhuma entre um vendedor de carro e o outro vendedor de carro no mesmo salão. Já entendeu a complexidade que é vender carro? Pois bem, então como que explica um vendedor de carro, o maior vendedor de carro da história dos Estados Unidos, vender tanto mais carros do que qualquer outro? É uma coisa, né, para ser estudada. E o Robert Cialdini foi estudar. Ele foi estudar esse cara. Porque o sucesso deixa rastros. O corretor que vende mais, algo ele faz que é replicável. E o que será que é? Justamente o gatilho mental da reciprocidade. Mas Edu, o que esse vendedor de carro dava? Ele vai dar carro para tentar vender carro? Não tem, né? E você fica pensando, eu vou dar seguro para vender seguro? Não tem como. O que um vendedor de carro pode dar para que ele venda muito? E o que você pode dar para que você venda muito? Então começa a história. E é interessante que a minha história está um pouco relacionada com essa história desse vendedor de carros, porque quando eu tinha 13 anos de idade, cara, eu lembro que nem fosse hoje, era 7 horas da manhã, meu pai sempre me acordava e ele me acordou, e aí eu já fui colocar o uniforme da escola, ele falou, não, hoje você não vai para a escola, hoje você vai passar o dia comigo. Eu falei, a gente vai fazer o quê, pai? A gente vai lá no Transamérica Expo Center, eu lembro disso aqui, né? Chegamos lá num centro de convenções aqui em São Paulo, eu com 13 anos, entrei lá, um monte de cadeira, e carpete, um monte de cadeira, e ele tinha me levado para uma palestra desse vendedor de carros. Olha que louco isso, né? Esse vendedor de carros, ele tinha sido trazido por uma empresa aqui para palestrar, e meu pai tinha conseguido o ingresso e me levou lá. Então a minha primeira palestra da vida foi uma palestra de vendas deste vendedor de carros. Enfim, ó, tá vendo como eu fiz a história, a meta-aprendizado aqui, ó? É um gatilho mental da história dentro da minha explicação do que é o gatilho mental da familiaridade. Agora vamos lá. Esse cara, como que ele vendia tanto carro? Ele, uma vez por mês, ele tinha no calendário dele, uma vez por mês, ele comprava um monte, assim, tipo assim, pacote de 100, pacote de 200, não sei quantos. Cartões de...
esses cartões tipo de aniversário, mas não era de aniversário, cartão, sabe, de cartolina, cartão. E ele escrevia uma frase dentro de cada cartão, a mesma frase para todos os clientes. Ele não colocava o nome do cliente no cartão, não. A mesma frase, mas era escrita à mão para todos. E essa frase era I like you. Eu gosto de você. Até meio estranho, até porque o americano é meio fechadão, então I like you. E ele mandava para todos os clientes que um dia já compraram um carro com ele. É isso. O que acontecia? Todo mês, ou mês sim, mês não, o cliente dele recebia um cartão do vendedor de carro falando que estava pensando nele. I like you, eu gosto de você, ou eu pensei em você, I'm thinking of you, pensando isso. Então como que você pode fazer isso, né? Qual foi a última vez que você falou com a tua carteira? Que você falou com cada cliente da tua carteira e disse, pô, eu estava pensando em você, tá tudo bem? Pode ser uma mensagem de WhatsApp. Hoje em dia, né? Porque naquela época a gente não tinha WhatsApp. Mas hoje você pode fazer uma mensagem de WhatsApp. E aí, este micro gatilho faz você não ser mais o corretor Papai Noel. Ontem me perguntaram, Edu, como que eu faço para não ser o corretor Papai Noel? Tá aqui, ó. A história mostra pra gente. Então, uma excelente ideia para você não ser o corretor Papai Noel. O que mais? Tem um monte, ó, quer ver? Outro gatilho mental, gatilho mental da autoridade. Esse gatilho mental é quando você é visto pelo teu cliente de forma a ser uma autoridade no assunto. E o fato é, quanto mais você se especializa, né, quando você mais estuda seguro de vida, por exemplo, mais diferente você vai ser. A minha família foi viajar, porque a gente está na semana do saco cheio, não tem escola, etc. Então eu tô com um tempo aqui de ver umas paradas no Netflix. E eu tô vendo aquelas, demais essa aqui, que é a do Inspiration 4. É o documentário sobre aqueles quatro pessoas, quatro civis que viraram astronautas. E um deles fala o seguinte, quanto mais alto você vai, mais longe você vê. Né? São 4 pessoas comuns que viraram astronautas, passaram 3 dias no espaço. E ele fala, bom, a perspectiva que te dá de estar no espaço. Só que a mesma coisa com você. Sai da ANS um monte de corretor todo ano. Aí você se especializa em seguro de vida, você se especializa em RC. Ou seja, quanto mais alto você está, mais longe você vê. E isso te dá o gatilho mental da autoridade. Te dá o gatilho mental da autoridade. E a pessoa te vê diferente. Né? Ela te vê como aquele corretor que é literalmente diferenciado. Deixa eu ver o que mais que tem de gatilho mental. Eu tô com a minha cola. Como que eu faço esse negócio de gatilho mental? Eu tenho uma cola, eu tenho uns post-its, eu coloco aqui em cima, bem na minha frente aqui está o meu computador. Tá? Aqui. Porque a gente esquece. Sabe esse negócio de, eu não sei o que eu vou falar hoje, eu não sei o que eu vou postar hoje? Muitas vezes é só você olhar esses post-its e que está resolvido. Você resolve o que você quer. Vamos lá. Então, Armas da Persuasão, o livro do Robert Cialdini, é um livro que tem que ler várias vezes, é cheio de sacada de vendas, né, muito importantes. Mas eu disse que tem 2 coisas que vão te ajudar, né? Gatilho mental é uma, e aí fica a dica para você estudar mais sobre isso. E a segunda é o que eu falei ontem para os corretores do faixa branca, são as emoções. Quando você combina essas 2 coisas, uma é a técnica de argumentação através de gatilhos mentais e a outra é o uso de emoções na tua argumentação, você se torna invencível na arte de fazer as pessoas serem convencidas ao que você quer. E essa parada de emoção é fácil de entender. A gente tem 2 lados do cérebro, né? O lado criativo e o lado da lógica. As pessoas compram, elas tomam decisões de compra pelo lado da emoção e elas justificam pelo lado da lógica. Você já pensou, por exemplo, o Bill Gates fala isso, né? O Bill Gates. Por que alguém viaja de primeira classe?
vai chegar no destino no mesmo lugar, né? Do mesmo destino e no mesmo tempo. E a razão é pela exclusividade. Então, é uma emoção. Não é pela lógica. Aí as pessoas justificam pela lógica. Não, mas aí eu vou dormir melhor, eu vou chegar mais descansado, eu vou chegar e já vou trabalhar. Mas ela compra pela emoção. Por que uma pessoa compra um carro esportivo, né? Eu fiquei impressionado. Vocês sabem quanto custa a troca de óleo de uma Bugatti? Custa $28.000 e o processo de troca de óleo dura 3 dias. Loucura isso, né? A gente, com os nossos Hyundais aqui, a gente demora 1 hora e a gente já tá, tem que trocar o óleo, R$400, R$300. A gente já fica assim, mas por que vende Bugatti então? Não é pela lógica, né? É pela emoção. É pelo banco costurado à mão, é pelo couro da vaca que foi massageada, é por isso, é pela emoção. E a gente justifica pela isso é normal, tá? Se isso acontece, você tem que saber usar isso a teu favor. Então você tem que ser mestre em comunicar com o cérebro de emoção. E como que você faz isso? Até simples. Emoções humanas, elas são catalogadas. Não tem alguém que entre e fala assim, nossa, eu estou me sentindo diferente hoje. Todas as emoções que a gente sente são emoções que já existem. E elas existem em um negócio que é super legal de você ter também, então, de imprimir. Então você vai no Google e escreve assim, ó. Tem que ter no teu computador aí. Você vai lá no Google e escreve assim, ó, roda de sentimentos. E aí vem aqui no Google Imagens e aí pega uma aqui. Tá? Pega essa aqui. Aí pode imprimir ela aqui. E aí basicamente o teu vocabulário, se você for fazer um post, se você for fazer um anúncio, vai sair daqui. Vai sair daqui. E aí, ó, a gente pode fazer um anúncio de qualquer coisa, né? Um post de qualquer coisa, uma landing page. Sempre que você usar uma emoção, você está descendo um nível no convencimento da pessoa. Por exemplo, você quer vender, vamos fazer um bem simples aqui, deixa eu arrumar aqui. Você quer vender um bem simples, carro, seguro de auto. Aí você olha e aí você fala, bom, furioso, é uma das categorias de emoção. E aí a tua landing page ou o teu anúncio pode ser assim, você recebeu o orçamento da renovação do seu seguro de carro e você ficou irritado ou você ficou desapontado pelo tanto que você vai ter que pagar na renovação? Essa é uma pergunta. E aí você está se conectando com uma emoção. Agora, outro lado da moeda, né? Sempre joga com a dualidade. Olha, fique calmo, porque existe uma solução que vai te deixar alegre. O fato é que eu consigo fazer simulações ao mesmo tempo em mais de 20 seguradoras, ou seja, elas vão disputar você e as chances são que uma delas vai te oferecer uma cobertura melhor a um preço melhor. Está interessado em saber mais? Clica no botão Saiba Mais e vamos começar. Tá aqui. Então, um anúncio simples que sai do ruído. E como é que você sai do ruído? Porque esse anúncio não é o que todo mundo faz. O que todo mundo faz é corte o seguro do seu carro. Outra, que quer vender plano de saúde. Outra área aqui de emoções, assustado. Toda vez que chega o boleto do seu plano de saúde, você fica assustado? Você deveria mesmo, porque se você não tem feito uma gestão de custos, pedido cotações todos os anos, é bem possível que você está pagando bem mais do que deveria. E isso vai fazer você ficar cada vez mais desapontado com a rede de atendimento, afinal você está pagando muito e tendo pouco em retorno. Eu usei desapontado, que é outra emoção. Então, sempre que você coloca emoções, elas vão funcionar muito mais para você. E aí o contraponto, né? A dualidade. Olha, o importante é você saber, e você talvez vai ficar surpreso, estou falando aqui de surpresa, outro sentimento, que operadoras de plano de saúde fazem promoções regularmente, e muitas dessas operadoras de saúde querem você como cliente, e elas vão demonstrar isso através de promoções. Inclusive está tendo uma promoção essa semana e eu quero que você aproveite. Pronto, daí tá aí a tua
o teu anúncio, o teu post, né? E você usa isso em WhatsApp, você usa isso em qualquer lugar. Beleza? Fez sentido aí para vocês essa parada? Espero que tenha feito sentido. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar na prática aqui, ó, vou lá de novo. Ó, que legal. Se você entrou nesse vídeo irritado porque estava difícil de convencer os teus leads a comprarem de você, e depois de ter visto tudo isso, você está se sentindo alegre e confiante, então você vem aqui, ó, e escreve confiante no comentário. Tá vendo que, e agora de novo, meta-aprendizado, né? Vocês são corretores da tribo 30 em 30. O que eu estou fazendo aqui? Sempre, né, você tem que condicionar o teu cérebro a sempre direcionar. Se você ficou com o teu cliente durante qualquer tempo e você se conectou com ele, você usou emoções, você desceu níveis, você tem que direcionar ele para algum lugar. E como que você direciona ele? Tendo um engajamento, né, fazendo a pessoa interagir com você como vocês estão fazendo. Quando você faz isso, você está direcionando a pessoa para o teu lado. Essas pessoas, elas começaram a ser direcionadas para você. E aí você começa a ter mais e mais e mais e mais chances de vender, de estar junto dela. Tá? Então aqui é a desconstrução, o meta-aprendizado. É assim que você faz. É só ter isso aí em mente. Certo?